Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a preparação, né, para o contato, todo esse movimento que acontece em relação ao contato aberto, quando que isso acontece, se acontece. O importante, quando a gente fala preparação, o que seria essa preparação, né? Na verdade, é a gente estar conectado a nós mesmos, a gente se reconectar a nós mesmos, não pode ser algo que acontece assim, sem uma preparação, né? Ou seja, sem autoconhecimento, sem a gente estar imbuído de uma energia, de uma outra energia que permita que a nossa mente, que nosso estado psicológico possa conceber algo assim. Então, a gente não tem que temer nada, porque a gente não vai descobrir, né, coisas terríveis, né? Não é o propósito de tudo isso, da expansão de consciência, é a gente conhecer mais aquilo que somos. Então, a gente relembrar, né, a nossa origem, relembrar quem somos, é uma bênção, gente, não é uma coisa negativa. Então, rondam diversas informações, né, na internet, várias informações dizendo que isso é um caos, que isso vai gerar uma coisa terrível. E, na verdade, não é nada disso. Então, cada um de nós que faz o nosso próprio processo interno, passa pelas experiências internas, obviamente que são diferentes de um para o outro, mas a gente compreende que não existe nada lá fora. Então a gente compreende que a realidade, que tudo isso que está fora é um reflexo. Então o que é essa preparação para o contato? Na verdade, a preparação é a gente deixar, né, a gente baixar o nosso ego, baixar a nossa vida comum como uma vida verdadeira, como que o que nós fazemos como os personagens aqui é o melhor do mundo, do universo, e que não tem ninguém capaz de fazer nada melhor do que a gente faz, é isso que precisa ser reduzido. Então, essa voltagem do ego precisa ser reduzida para que a voltagem do eu superior possa atuar sobre esse ego, senão ela destroçaria esse ego. O que significa isso, né? Então, quando se fala, nossa, é aí que acontece, essas naves, a frequência em que elas operam é muito superior à frequência de uma humanidade de terceira dimensão. Por isso que a transição planetária vai preparando a gente para ir elevando a frequência e todos esses exercícios e meditação, tudo isso para que a nossa elevação vá acontecendo gradativamente. Então a preparação ela começa a acontecer quando a gente recebe o chamado, a percepção interna de que tem alguma coisa diferente em nós acontecendo. Né? Então a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, justamente porque a nossa alma está sendo tocada com esse chamado superior. Então esse chamado ele não vem do mundo físico, não vem das circunstâncias, ele vem de dentro, vem do todo, vem do alto e ele está nos preparando para um contato. Então a gente vai fazendo a nossa vida, vai seguindo a nossa vida, mas sentindo, né, que tem algo melhor, se sentindo essa energia de querer fazer mais, de aprender mais. Então quando a gente tem esses impulsos positivos, a gente está no caminho do contato interno, do contato com a nossa verdadeira família, contato com o nosso eu superior, contato com as hierarquias que nos acompanham, porque nós estamos imbuídos de uma energia alegre, de uma energia de buscar realmente algo maior do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente tem esse ímpeto, né, de aprender mais, de fazer mais. Então, esse movimento, essa preparação, esse movimento que a gente faz é uma preparação. Então, ele acontece isso porque nós estamos permitindo sermos preparados. Então, a nossa energia vai adquirindo uma velocidade, um movimento interno que vai nos levando a fazer determinada atividade, a fazer uma meditação, a ler determinada coisa, a encontrar uma pessoa, as circunstâncias todas vão sendo organizadas para que aquilo que está dentro de nós se revele.
nunca é feito sem essa preparação, porque a energia, né, que nós estamos e a energia que nós temos que alcançar para o contato, existe uma distância vibracional. E a gente precisa equalizar isso para que então os nossos próprios irmãos percebam o momento que a gente está capacitado, vamos chamar assim, ou preparado num nível psicológico e físico mais adequado. Então a gente vai tendo experiências, muitas coisas vão acontecer, experiências internas, diversas experiências, para que a gente vá percebendo que não estamos sozinhos, que existe uma vida maior, que existe uma consciência maior, e a gente vai expandindo. Então, na medida que a gente vai experienciando algo, expande um pouco. Experiencia outra coisa, expande outro pouco. E assim a gente vai crescendo em consciência e reprogramando, modificando a energia física. Então, a nossa energia física tem que acompanhar a energia que vai ser disponibilizada através do contato. Por quê? Porque é uma energia mais alta. Né? Então, a mesma coisa acontece no contato aberto. O que é um contato aberto? Né? É justamente um despertar coletivo. Então, cada um de nós que passa por um movimento desse de reconexão interna, entra em contato, né, com uma energia interna e tem uma experiência individual. Agora, chega um momento que tudo aquilo que está no nosso mundo interno, né, então eu estou falando, quem são esses seres, essa egrégora uraniana, os nossos irmãos uranianos, etc. Isso que está dentro de nós, que essas conexões todas começam a se exteriorizar, se manifestar. Então, as naves são uma manifestação da consciência. Não é alguma coisa que colocaram lá, né, no céu por acaso. Então, é uma manifestação da consciência que só vai ver quem está nesse nível de frequência. E quando está nesse nível, é porque a pessoa está pronta para o contato, aberto. Não tem nenhum empecilho. Então a gente não tem que ver essas coisas com medo, com desconfiança, e nem levar, né, a nossa mente para informações que geram o desconforto disso, porque são energias, são informações que querem impedir a revelação da vida, né, das famílias de almas, de todos os seres, das suas origens, etc., de mais conhecimento, de mais tecnologia, de outras possibilidades que a gente pode viver, e que esses seres querem manter as pessoas dentro daquelas caixinhas, vivendo aquela vida meramente física humana. Então, aquilo não existe mais. Né? Por mais que se veja ainda algumas situações, não existe mais, porque a partir do momento que a expansão de consciência aconteceu numa infinidade de seres, tudo que essa realidade apresenta começa a se manifestar. Então eu posso viver outra coisa, porque eu estou numa dimensão, acessando um espaço da consciência onde aquilo é possível e entrando na frequência, na vibração da possibilidade daquilo se manifestar. Então a mensagem de hoje traz uma reflexão para a gente estar atento, porque o contato aberto ele pode acontecer a qualquer momento, uma vez que se dentro de nós estamos fazendo todo esse movimento, estamos vendo fora tudo que está acontecendo, chega um momento que isso se torna uma revelação pública, uma revelação para todos, né? Então a gente não tem que temer, mas se manter sempre nesse preparo. O que significa isso? Significa que as energias vão mudando e a gente vai acompanhando isso. Então, como vai ser isso? Tem diversas possibilidades. Porém, aquela que vai acontecer, ninguém tem informação precisa. Vai ser essa no dia tal. Então, se isso aconteceu em algum lugar, é impossível, porque não existe uma precisão desse tipo. Né? O que existe é que nós temos vivências, acompanhamos e se recebemos algumas informações, porém, não tem a informação do momento certo de como vai ser exatamente isso.
porque o plano sempre é atualizado, ou seja, pode mudar as circunstâncias. Os seres que estão passando pelo processo de despertar pode se ampliar isso. Então, a forma como foi pensada para esse movimento, né, do contato aberto pode acontecer de outro jeito. Mas o que importa não é se vai ser, né, de um jeito ou vai ser de outro, que nós estejamos preparados, ou seja, estejamos bem com isso, vendo isso de uma forma alegre, de uma forma de um grande alívio, porque todos nós vamos poder ser quem somos, vamos poder trabalhar em conjunto com essas hierarquias, trabalhar em conjunto com os nossos próprios irmãos estelares, aqueles que também estão encarnados na Terra nesse momento, e tudo isso vai se desenrolando e vai se tornando algo muito mais grandioso, muito mais bonito, né? Do que a gente vivendo aquelas vidas separadas, todo mundo brigando com todo mundo, sem saber por que está fazendo aquilo. Então, isso vai trazer um grande alívio para a humanidade, uma clareza enorme, uma paz no coração, porque a gente vai perceber que a gente não precisa lutar para viver, a gente não tem que viver de luta, né? A gente tem que equalizar essas energias para viver de uma forma fraterna, de uma forma tranquila, de uma forma pura, expressando os nossos dons, as nossas capacidades, sem interferir na vida do outro, sem querer mandar, né? Sem querer impor as coisas. Então, isso tudo vai trazer uma grande leveza. E aí, as pessoas que estavam com medo disso, elas vão falar: nossa, o que eu estava pensando? Porque estava numa energia densa, numa energia de desencorajamento, de se desencorajar, muitas vezes por conta de experiências do passado. Então, é um movimento de libertação, gente, para todos nós. Ou seja, a partir do momento que nós podemos estar conectados a quem somos, o que mais, né? Então, se nós podemos ser quem somos, então a gente está num outro nível de consciência que vai manifestar para a gente uma nova realidade física. Então, o momento é de a gente estar atento, né? Então, essa egrégora, ela nos coloca sempre a atenção ao momento, porque a gente não sabe quando que vai acontecer, como exatamente vai ser, mas obviamente que se chegar uma informação do como, do quando isso vai ser disponibilizado de alguma maneira, mas o que importa é a gente estar preparado. E esse preparo, na grande maioria das vezes, é no nível psicológico, né? O nível psicológico, que é o nível de a gente não se descompensar, né, por nossas crenças que a gente tinha diante de um evento desse tipo. Né? Por quê? Porque a partir do momento que uma tecnologia mais avançada começa a atuar sobre os seres, sobre a Terra, a menos avançada não tem mais sentido. Né? Então a gente não vai ficar agarrado a coisas que já não vão ter mais utilidade. Então é assim que o movimento acontece na consciência. Então uma consciência que está num nível que não faz mais sentido, ela não tem mais nada para fazer ali. Então ela vai saltar, né? O salto quântico, ela vai para outro nível, porque ela fala que não tem mais nada. Então é a mesma coisa com o processo do contato aberto. Ou seja, não tem mais nada naquele nível. O que está dizendo isso? Né? Não tem, a humanidade não tem mais como ficar fazendo esse tricô aí, né? Ficar fazendo essas coisas nesse nível, mais matéria, mais conflito. Não tem mais, esgotou. Esgotou todo tipo de possibilidade, ela teve muitas possibilidades, ela fez muita coisa nesse nível material físico. Agora ela tem que trabalhar num nível mais elevado, mais sutil, para que essa matéria toda seja sutilizada, seja reorganizada para fazer sentido para um novo nível de consciência. Então, para isso, nós precisamos de apoio superior. O contato aberto é justamente nos trazer elementos para que a gente possa seguir dentro disso. Que tecnologias que nós temos, nós aqui, humanos, para suportar
uma evolução, né? O que nós temos? Então, muitas coisas já estão aparecendo, mas elas não estão vindo do nível humano, elas já estão vindo do nível extraterrestre, do nível superior. Então, muitos seres já estão trazendo tecnologias mais avançadas, mas eles já são de outras órbitas. Só que a humanidade muitas vezes não sabe, porque eles estão em corpos humanos físicos, são todos iguais, né, no sentido da fisicalidade, e então acreditam que aquela tecnologia está vindo da própria humanidade, mas não é verdade. Então, muita coisa a gente tem que deixar de lado na nossa concepção antiga para ir permitindo que esse estado, que essa preparação desse estado nosso, emocional, mental, esteja equalizada com essa energia superior. Então, o contato aberto, ele está próximo, né? Isso está muito próximo, mas não é para a gente ficar alarmado nem com medo. Ao contrário, é para a gente encarar isso como um novo ciclo, um novo planeta. Porque aí todas as coisas que a gente sempre quis viver e que estavam travadas, que estavam com dificuldade de acontecerem, elas vão acontecer justamente por essa liberação de um nível de consciência mais amplo, de um nível de consciência que pode suportar a energia, né, a frequência e a manifestação dessa nova Terra, dessa capacidade de colaborar, dessa capacidade de se harmonizar. Então, isso é a nossa preparação. Nós temos que nos preparar para termos a capacidade de colaborar com os outros, de nos harmonizarmos, de percebermos que a vida não é luta, que a gente não tem que lutar, a gente não tem que brigar com nós mesmos, né? Então, esse é o nosso preparo. Dia a dia, a gente está em dia, porque não sabemos. Então, a gente tem que estar sempre pronto. Então, a mensagem dessa egrégora esteja sempre pronto, porque a gente não sabe o momento certo que essa grande mudança, né, acontecerá. Entendendo que ela já aconteceu no nível, vamos chamar no nível espiritual. Então, ela já aconteceu no plano superior. No plano superior já está tudo equalizado, no invisível, né? Então, o invisível é que cria o visível. Então, lá já se equalizou. Então, se equalizou em cima, embaixo tem que equalizar também. Então, a realidade da Terra, a realidade física, tem que fazer o alinhamento com a nova realidade superior. Gratidão.